Selecionado para a nossa seletiva, para o nosso segundo festival de cultura gospel. Vamos deixar de papo e vamos chamar nossos convidados? Verdade, eles estão aqui ansiosos para participar conosco. Eles estiveram conosco no nosso primeiro festival de cultura gospel. Verdade, deu show aqui. o Empla, né? Ele deu um show no teatro, foi uma bênção. Anuncia eles aí, vai. Quero apresentar a vocês o casal abençoado, missionários, né? Porque vocês fazem missões. O casal Zacarias e Ângela. Eu vou usar logo o Brasil. Ângela Brasil, né? Que sou algo bem... A dupla Brasil. É verdade. Meus irmãos, a gente está muito feliz em ter vocês aqui para estar falando um pouquinho aí do testemunho de vida de vocês, esse trabalho muito bacana que vocês fazem de missões e com o Empla também. A gente vai deixar vocês bem à vontade hoje para falar o que o Senhor tem feito na vida de vocês dois como casal e como tem usado vocês nesse tempo aí para estar levando o Evangelho. Amém? Boa tarde, boa noite, Zacarias. Boa noite a todos que estão aí ao vivo, né? Deixa eu fazer um pedido aí para você, não esqueça de compartilhar, curtir, comentar. Tá valendo o Pix, viu? Verdade, então, é importante eles compartilharem dentro do grupo do WhatsApp. Porque abençoa, né? Bora lá, parentada. Alguém dos parentes de vocês vão ganhar, então incentiva. Quanto mais você compartilhar, mais chance você tem de ganhar. Então vai lá, coloque esse dedo aí e mande muitos coraçõezinhos aí. Deus abençoe. Estamos aqui ligados ao vivo. Você é um convidado muito especial, acima de tudo, tá bom? Amém. Ângela, tá nervosa, meu amor? Tô Tá. A gente tá só a gente aqui, olha. Um bate-papo normal de amigos aqui. A gente vai estar falando do amor de Deus. A senhora pode ficar à vontade. Tranquilo. Não tem ninguém assistindo a gente. Tem sim. Não tem ninguém. Ela tá tímida, gente. Era pra deixar ela mais solta. A paz do Senhor, minha irmã. Pai do Senhor. Tá feliz por estar aqui? Tá muito nervosa. Mas é bom que o Zacarias fala Só por me ela. diz uma coisa. Como foi que você conheceu o Zacarias? Epa. Você Fala era aí. aluna dele, ele dava aula de teclado, era isso? Isso. Olha E aí ele chamando. foi te ensinando tudo. Ensinando, mas eu creio que era a artimanha dele. Ele não queria te ensinar, ele queria te ganhar. Exato. Consegui, viu? Consegui ganhar. Mas com respeito, né? Claro. Claro. Depois de quanto tempo fazendo aula ele te conquistou? Um dia? Não, brincadeira. Não foi um dia, eu sei que Epa. demorou. Demorou. Deixa quieto. Demorou. Essa mulher foi muito difícil, viu? Conta pra gente De aí, poucas Zacarias. mulheres que a gente vê hoje no nosso Brasil, ela fez eu ralar bastante. Chorava bastante, viu? Mas claro, verdade. quem não chora pelo seu Não ministério... mama, né? Ah, quem, não. Eu ia usar um ditado. Quem não chora pelo seu ministério não é próspero. Por isso, você que está aí do outro lado da telinha, chore bastante pelo seu ministério, pelo aquilo que Deus tem desafiado você, tá? Eu chorei muito por ela e não tem vergonha não. Por causa desse choro, nós vamos fazer 21 anos de Glória a casados Deus. já. Olha aqui. Todo dia tem muito amor para dar, viu? É café na cama, tá? É tudo isso, viu? Eu Tem que regar o jardim Jantar todo na dia, né, irmão? cama. Olha, tá vendo só? Rapaz, É por isso que ela é tímida, né? Porque ela é muito mimada, né? Tu mima muito ela, tá tem que ser certo, assim. meu irmão. Tem que Quando- regar o jardim. quando nós casamos, que fizemos aquele voto matrimonial, foi até que a morte o separe. Então tem muito terreno ainda para a gente caminhar. Agora que eu tô com 50, tem muito caminho. Verdade. Até os 6 anos a gente quer completar boldas de prata, de ouro, de diamante, de nogueiras, enfim. Amém. Ei, Zacarias, a gente veio falar um pouquinho aqui também do amor de Deus nas nossas vidas e inspirar os nossos irmãos que estão assistindo esse podcast para entender o quanto vale a pena seguir esse Deus, né? Caminhar junto com Jesus aí, esse Jesus que tem mudado a nossa vida. E eu quero saber de vocês, como foi aí para dar essa guinada na vida? Vocês já nasceram num lar evangélico já? Ou como foi para conhecer esse Deus maravilhoso aí? Conta um pouquinho aí. Eu, em particular, não nasci no lar evangélico. Já Uhum. vim para a igreja através da minha avó. Não nasci. Já o Zacarias, a família dele, ele já vem do berço evangélico. Inclusive, a família dele toda tem esse chamado missionário também. Diferente de Amém. mim, que já me descobri no campo missionário, trabalhando, fazendo uma escola numa base. Na verdade, a gente saiu do estado do Amapá
para ir para Aracaju, fazer uma escola, né, de missões, para ter uma preparação para engajar nos nessa... preparar para as grandes batalhas. Isso. Né? Mas a senhora viu primeiro a sua avó caminhando para a igreja e aí foi junto. Sim, ela foi levando... No começo era forçado? Não, tranquilo. Olha, eu fui para a igreja, eu frequentei a Batista, mas eu ia por conta do lanche, porque quando era criança tinha EBD e no final sempre tinha o lanche. Então a gente aproveitava para ir, mas aquilo foi me motivando, né? Foi um motivo de eu ir para a igreja, era o lanche. Aí depois a gente vai aprendendo, né? Porque a Eu gente não vou gosta de mentir. estar ali. Eu fui para a igreja por causa da morena. Aí depois eu conheci Jesus, aí melhorou. Ainda mais. Aí Eu não vou foi mentir. verdade. Foi outro É amor. verdade, É verdade. mano. É porque quando ele me conheceu a Foi pelo primeira vez, a amor, gente não né? estava aqui para falar. Foi Ele outro olhou para amor. mim e falou bem assim, eu preciso mudar de vida. Eu falei, olha, eu tenho Jesus, se tu quiseres. Aí foi meio difícil para ele, mas ele veio. É desse Verdade. jeito, né? Ele chorou igual o senhor. Ah, foi? Foi. Agora Poxa, tu pode que bom. dizer aquele ditado que tu falou aí, quem não chora. Não vou falar nada a ver. Amém. Então, esse passo missionário, como eu não tinha esse chamado e não entendia muito bem, diferente dele, então, assim, a gente sofria crises por causa dessa diferença de chamado, né, de ministério, de você não entender em questão a isso. Então, eu falo que o meu primeiro passo para missões foi para salvar o nosso casamento. Então, eu não recebi nenhuma profecia de Deus falando assim, olha, tu tem um chamado missionário. Não, foi uma decisão, Deus- foi uma escolha, na verdade, Deus, minha. ele tinha um propósito em tudo, porque no caso dela, né, ela não era evangélica, a avó dela estava ali orando. No meu caso, não, eu nasci em berço evangélico. Então, desde o ventre da minha mãe, Deus já tinha um propósito na minha vida. Mas aconteceram algumas situações aí que eu acabei me afastando, me desviando dos caminhos do Senhor, me envolvi em muita onda pesada, né? Tinha até um apelido aí carinhoso, mas... Mas qual era o Fale apelido? logo. Olha, o meu apelido... meu apelido era Amarelinho, né? Amarelinho? Era. As gangues me batizaram com esse apelido, não sei porquê. Mas era as gangues daqui de Santana? De Santana. O senhor era do Bacabal ou do Paraíso? Não, mano, não Não. fala, de repente a gente sai aqui do podcast, não tem pode alguém falar, esperando a isso gente aí ainda na tem que frente. ser segredo de Ou é- justiça, né? Ah, é? Apesar de Deus ter perdoado, mas tem muitas coisas que a É gente verdade, tem que, tem o passado tem que ser enterrado e não pode verdade. desenterrar mais. Deixa Deus trabalhar isso Amém, aí. verdade, meu irmão. o Então senhor foi tem uma razão. coisa assim, muito Mas- uma transformação. Então, durante a sua caminhada, o senhor deu uma desviada e o senhor foi lá e buscou o senhor de volta. Aos 10 anos de idade já era viciado em todo tipo de drogas. É né? mesmo? 10 anos de idade, uma criança. Né? O senhor lembra através de como o senhor teve acesso à droga? Como foi? Era A influência? separação dos meus pais vieram sem contribuir, porque o papai ele foi um bom pai, né? Ele sempre foi um bom pai, isso eu não tenho do que reclamar. Só que aí, pela questão dele sustentar a família, ele tinha que sair 5 da manhã e chegar 11 da noite. Quando ele saía eu estava dormindo, quando ele chegava eu também estava dormindo, e eu não tive muito esse contato assim de proteção paterna, e tudo que o mundo conseguiu influenciar na minha vida foi influência total mesmo, a ponto de só a misericórdia de Deus, o propósito de Deus na minha vida, senão eu não tinha conseguido. E o senhor ficou nesse tempo aí, como a gente pode dizer assim, né? Perdido nas drogas. Você ficou quanto tempo? O senhor fala Totalmente perdido. Eu fiquei ali basicamente dos 8 anos até os meus 17 anos. Eu fiquei perdido, totalmente perdido. Né? E graças a Deus, depois da minha terceira tentativa de suicídio, quando eu achei que a vida não tinha mais nada para me oferecer, as drogas também não tinha, porque o nome já fala, a droga é uma droga, né? Quando passa o efeito que vem o final da lombra, assim se falando, né? Então a pessoa vai cair em si e ver que fez besteira, mas não tinha força. O corpo era totalmente dependente daquilo. Eu passei, depois que eu vim para Jesus, eu passei 3 meses em estado de desintoxicação. Mesmo assim, eu tive que ter muita ajuda do Espírito Santo, e de pessoas também que me ajudaram, pegaram na minha mão, me levaram para a igreja. Campanha das 5 da manhã a gente estava lá, meio-dia a gente estava lá, 5 horas da tarde tinha campanha, a gente estava lá orando, para Deus fazer um processo, ter esse espaço, né,
que antes era preenchido pelo mundo, pelas drogas. Então, a partir daí, Deus foi tendo esse espaço de pouco a pouco no nosso coração. Teve um tempo assim, que mesmo eu estando na igreja, eu ainda continuei, o meu corpo pedia, e eu continuava fazendo, só que agora consciente, porque eu sabia que era errado, mas eu não tinha força. E teve um dia assim, que eu fiquei muito puto comigo mesmo, deixei todo mundo ir para a igreja, falei para o meu pai, na época era vivo, eu falei: pai, hoje eu não vou para a igreja porque eu tenho um assunto muito sério para resolver aqui com Deus, eu e Deus precisam. Todo mundo foi embora, eu fiquei, tranquei a casa, e ali eu comecei a orar a Deus, e eu falei para Deus assim: Deus, eu não vim para o Senhor Jesus para mim continuar a viver essa minha vida de bandidagem, essa vida de incerteza. Então eu quero que o Senhor faça uma obra poderosa, e tem que ser agora, porque senão eu não vou conseguir vencer. Então foi exatamente isso, eu me ajoelhei e comecei a orar e chorar e implorar ali ao Senhor para que Ele fizesse uma transformação. Naquela hora que eu estava orando, eu tive uma visão do amarelinho de joelho, já aceitou Jesus, e eu vi aquele personagem entrar em casa, aquele personagem de branco entrou em casa, e ele pegou, levantou aquela pessoa que estava ali de joelho e colocou no lado, e eu via essa situação, eu me olhando de joelho ali, e eu perguntava para Deus o que era isso, e Deus me falou ali naquele exato momento: a partir de hoje eu estou te levantando como um novo cidadão, como um novo filho de Deus. A partir daqui a tua vida foi o Vale de Jaboque para mim, foi o divisor de água. A partir dali a minha vida foi totalmente diferente. Zacarias, totalmente. É muito Amém. importante Glória a Deus. a gente bater essa questão aqui, porque tem muitas pessoas que assistem, podem estar assistindo o nosso podcast e estar passando pela mesma situação que o Zacarias passou um dia, né? E ele falar, né, dessa força que vem de Deus, né, de se pegar com o Senhor e dizer: Senhor, me ajuda, porque eu sozinho não vou conseguir, né? A gente sabe que deve ter pessoas talvez assistindo isso, e o testemunho do Zacarias é muito forte, porque ele se humilhou aos pés do Senhor e disse: olha, Senhor, eu não consigo, se o Senhor não me levar daqui para frente, não me carregar daqui para frente, eu não vou conseguir, né? E é muito importante isso que ele está falando, né? Ele recorreu a Cristo. Eu estava verificando nas redes sociais, ela dá um incentivo muito negativo para essa situação. Eu vi uma publicação de uma amiga minha em comum do Facebook, e ela publicou e colocou assim, compartilhou de outra pessoa e colocou: não criem vínculos comigo, pois eu estou prestes a me suicidar. E aí eu li aquilo, eu falei: meu Deus, né? O que essa moça tá passando, né? A luta. E eu entrei no comentário e falei: tá repreendido, né? Bora meditar no Salmo 77. Então, assim, as pessoas, elas não... Ele falou no testemunho dele, tentou 3 vezes contra a vida dele. Ele passou por dificuldade com droga, né? Foi uma pessoa que fez muita coisa errada, mas ele recorreu para a única solução que a gente tem. E muita gente, quando a gente vai falar de Jesus, né? Não, mas Jesus resolve, porque ele resolve. Eu sempre falo isso, porque as pessoas falam: mas isso é papo de crente. Não é papo de crente, gente, é só Jesus. Se você conversar com ele, abrir seu coração, e ele já sonda seu coração, ele vai te dar a resposta certa, ele vai te livrar, ele vai te dar força, ele vai te animar. Tudo tem solução. Aí eu falando no meu trabalho com um amigo, e eu até falei errado, eu falei bem assim: olha, tudo nessa vida tem solução, porque a gente estava com dificuldade em algumas coisas do nosso trabalho, e eu falei: só não tem para morte. Aí ele me corrigiu, ele falou: para morte tem, é Jesus. Aí eu aprendi com ele. Verdade, Jesus. Então eu fico feliz, porque muitas vezes as pessoas não têm essa coragem de expor o que aconteceu, né? Através do que ele falou hoje aqui, muitas pessoas vão ser tocadas, né, a conhecer de verdade esse Deus que ele conheceu um dia e tocou nele. Acima de tudo, assim, quando eu estava... o meu irmão, ele era assim também da pesada, tanto quanto eu, né? Só que eu era ainda mais, ele era um pouco light. Ele foi para o antigo garimpo do Lourenço lá, e ele aceitou Jesus. E engraçado que quando ele entregou o coração para Jesus, o primeiro propósito que ele colocou: eu vou orar pela vida do Zacarias e vou ganhar ele para Jesus. Quem ganhou primeiro foi seu irmão. Depois ele começou a orar, jejuar, porque ele sabia quem era eu. E eu lembro que quando eu estava nessa terceira tentativa,
eu estava na beira da rua e eu falando comigo mesmo, assim, o primeiro carro que passar aqui na frente eu vou me jogar. Eu não quero, a vida não tem mais prazer para mim, eu não sinto mais alegria. A minha vida tem sido uma desgraça. Então, meu irmão estava na cozinha e ele já estava 3 meses orando por mim. Nessa hora, o Espírito Santo, assim, tomou ele e falou para ele, vai lá, Zacarias está na beira da rua, vai lá e não fala nada para ele, fala apenas uma palavra, fala que eu amo ele. Então, eu estava assim, aquele cara cabeludo, né, e sem camisa na beira da rua. E o engraçado é que todo carro que vinha, chegava no canto de casa ali, dobrava, não prosseguia. E era Deus exatamente me dando o escape. O diabo queria tirar minha vida, mas Deus estava me dando o escape. E eu lembro como se fosse hoje, quando meu irmão chegou por trás de mim, assim, e ele falou essas seguintes palavras. E talvez você que está assistindo aí pode estar passando pelo mesmo problema, acha que a vida é uma droga, não tem mais sentido, não tem mais prazer. A vida sem Jesus é uma droga, mas com Jesus é excelente. Ele vai conduzir a sua vida às coisas boas, amém, como tem conduzido a minha. Eu lembro que o meu irmão chegou por trás de mim assim e disse assim, Jesus te ama. Ele nem chamou meu nome, só falou Jesus te ama. Foi como uma bomba assim que explodiu dentro de mim quando ele recitou a palavra Jesus te ama. Foi assim, eu caí no chão e eu comecei a chorar, e eu dizia assim, como Jesus ama esse, batia no peito assim chorando e falava assim, como Jesus ama esse miserável, como é que Jesus ama? E ele dizia, Jesus te ama, ele continuava falando, e eu falei assim, eu quero aceitar Jesus, eu não quero mais viver essa vida, eu não quero tirar minha vida, e ele me abraçou, a gente começou a chorar ali, foi a pessoa que me ganhou para Jesus, que me conduziu para a igreja, hoje ele é falecido, mas foi a pessoa que me ganhou para Jesus, e hoje eu devo a Jesus em primeiro lugar, e devo a ele também, que foi persistente em Fale o nome dele aí, que orando, o galardão dele tá já... Quando entrou no céu, já foi recebendo já o galardão, né? Porque qual é o nome dele? Mateus. Seu Mateus. Lá em casa é Zacarias, Mateus, assim, tudo nome bíblico. Tudo bíblico, e né? graças a Deus, isso é um pouco do meu testemunho de convenção. Hoje nós estamos aí há quase 30 anos no Evangelho, levando a palavra do Senhor Jesus, e isso tudo porque nós decidimos abrir o coração e aceitar Jesus. Zacarias, amém. Aí teve essa mudança radical na tua vida. O amarelinho morreu e nasceu o Zacarias. Aí a gente né? vai falar depois agora, porque a gente vai mandar um beijo, um abraço beijo? aqui pra Vamos lá. Galera. Já tô igual pra Cebolinha. galera. Já. Tem o Cebolinha da Turma da Mãe pra galera. Vai, Pronto, pra galera. consegui. Pra galera que tá aqui ligando. Pessoal, Ligando não, que meu tá amor. ligado. É porque eu não terminei a frase. Tu não deixou eu terminar. Pessoal que tá ligado aqui, a gente vai ter sorteio hoje de 4 Pix de R$20. E você que estiver ligado com a gente... capilar. E uma hidratação capilar lá do estúdio Mariana Garcia. Você que tá ligado com a gente aqui, você pode estar participando desse sorteio no final do nosso podcast. Basta você estar com a gente aqui ao vivo e responder a palavra. A gente vai fazer o sorteio aqui. A Vitória tá escrevendo o nome da galera que tá aqui com a gente, e a gente vai fazer o sorteio no final, olha, tá? A gente vai ter uma hidratação lá do estúdio Mariana Garcia. Você que quiser dar uma melhorada lá, fazer aquela moral com a patroa, leva ela lá no estúdio Mariana Garcia. Você quer agendar um horário com ela, chama a Mariana no 9110 9183, é o número lá da Mariana Garcia, que ela vai dar uma repaginada no então seu segue visual. no Instagram, @Estúdio Mari. Mari Garcia. Isso. Estúdio Mari. Outro... Se colocar Estúdio Mari, já vai aparecer lá. Isso. Outro que tá dando um patrocínio moral pra gente aqui também é o Sirlian Viana. Meu cunhado do meu coração, Sirlian. Sirlian Viana tá aqui com a gente hoje no estúdio. Ele tá patrocinando 2 rodadas de R$20. Tem abençoado o nosso Isso. podcast. Você que quer comprar aquele lanche mais tarde, ou que você quer colocar um crédito no celular, fica ligado que o Sirlian tá fazendo o sorteio de 2 Pix de R$20. Sirlian Viana tá abençoando também o podcast Cultura Gospel. Também quem tá patrocinando 2 Pix é a Transentulho. Você que comprar material de construção, cexa, areia, tijolo, brita, aluguel de máquina, container,
bitoneira, você pode entrar em contato lá com Rosinei, lá na Transentulho. Lá tem negócio, o melhor preço verdade. da cidade, Você vai lá menor que tem preço negócio. também. Você que quer ligar para lá para contratar um desses serviços, 91 18 32 47 e também, vou repetir, 91 18 32 47 e também tem o 91 50 1100, 91 50 1100. Esse é o telefone da Transentulho. Temos o Bazar da Vovó também. Segue lá o Bazar da Vovó, tapetes lindos. É verdade. Vocês vão amar. Tudo artesanal no Bazar da Vovó. Se você quiser comprar aquele tapete abençoado e bonito, você pode entrar em contato no Bazar da Vovó pelo número 9155 6468, chamar a Cirliane, ou então você pode ir ali na Avenida 7 de Setembro, 1597, procurar a Dona Maria, lá no Bazar da Vovó. Vamos louvar? Vamos louvar cantar o Senhor? um hino aí? Zacarias toca, gente, e canta. E encanta Ele a vai Ângela. mostrar os dotes aí que ele conseguiu conquistar a irmã Ângela aqui. Através Vamos ver. desse teclado, e tem durado 20 anos, né? Esse teclado é o mesmo teclado? Não, né? Não, ele mudou de teclado, olha. Amém. Vamos lá. Zacarias louvando ao Senhor. Amém. Deus Amém. abençoe você que está aí assistindo. Que Deus possa estar ministrando teu coração, está ministrando a tua alma. Louvor, quando nós louvamos ao Senhor, nós estamos ali nos deleitando naquilo que Ele tem compartilhado ao nosso coração. Então, Deus abençoe, tá? E não esqueça de estar compartilhando para estar concorrendo aos prêmios. Compartilhe mesmo, curta, tá? E Deus te abençoe nessa noite aí na sua casa. Qualquer lugar do Brasil ou até mesmo fora do Brasil, onde você está sendo contemplado no podcast, que Deus possa estar abençoando a tua casa, a tua família. Eu quero nessa noite ministrar sobre a tua vida as bênçãos do Senhor. Amém. Tá saindo o som do teclado? Não. Não? Vamos ver aqui. Só um minutinho aqui que é ao vivo. Agora. Agora. Vamos lá? Espírito, em verdade te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos, Rei dos reis e Senhor. Adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, ministrando louvor.
nasci pra te adorar, em espírito e em verdade. Eu nasci pra te adorar, em espírito e em verdade. Glória a Deus. Aleluia. Zacarias Brasil. Glória Adorando o a Senhor Deus. aqui no nosso podcast Cultura Gospel. Quero mandar um abraço aqui para nossa galera que está no YouTube também. Estão nos prestigiando aqui. Tem uma galera no YouTube. Lucas Brum. Será que ele é parente daquela cantora? Fernanda Brum. Não Acho que sei. é. Adria Fernanda. Minha Vitória filha. Marques, olha. Tá vendo? Minha filha. Vitória Marques e a Vitória Bentes que está aqui com a gente também. Mari Silva. Mari Silva, lá do- Silva. Marlon Brasil, acho que é da família Brasil, aí também tá ligada. Lá da base. Infla, É. lá da base. Tem uma galera aqui ligada também no nosso YouTube. Você que não é inscrito no nosso YouTube, você pode se inscrever, não vai custar nada pra você e vai abençoar muito aqui a nossa vida, a galera nossa do Festival de Cultura Gospel. Amém, meu amor? Vamos lá? Quero mandar um beijão aqui pra Dice, do amiguinho, Ah, tá é. ligada. Artemísia, a Lene Moraes. A Shirley eu já falei, né? Até pra ela se preparar. A Júlia, do Marlon, beijo. Gente, os casais do PCC. Edivaldo Ferreira também tá aqui, olha. Amém, meus irmãos. Rosângela Costa, Um abraço, Rosa. Esse povo tá tudo participando. Eu acho que a gente já vai até fazer um sorteio de 20 Será? reais. Não, bora porque aí o esperar mais um Cirlian pouquinho. já manda os 20 reais, o povo já compra o lanche. Dá não, eles não estão com fome ainda, amor. Eu Não deu acho nem 10 melhor, horas. são 4. Vamos lá, olha, Julisete tá ligada também, a Júlia do Marlon tá ligada aqui com a gente. Quem mais? A Maíse já foi, né? Beijo, Maíse. Isso. Jane Mota também tá com a gente no Facebook aqui. Shirley Amaralto já falou. E é isso, tem uma galera A aqui Rose, ligando. Rose já falei. Souza. Rayane Viana, eu tô participando, viu? Com certeza. Você já comentou, você já tá participando. Rayane tá aqui, tá? Daqui a pouquinho, um sorteio de 20 reais. Nós vamos logo fazer um sorteio de 20 reais? Vamos. Não, tu vai quebrar a Vitória ali, porque ela não se preparou ainda. Deixa ela preparar já ali. tem aí tudinho? Tem, ó. Hã? Não? Deixa ela preparar Só ali, aí a gente quando faz ela o dá o sorteio. ok, a gente já vai sortear 20 reais. Então, meus amados irmãos, eu quero saber sobre o EMPLA. Como foi que o EMPLA chegou na vida de vocês? E explica o que significa EMPLA. EMPLA. A EMPLA, na verdade, tem sido uma OSC, né? As antigas ONG foi extinta, hoje OSC, Organização da Sociedade Civil. A EMPLA nasceu, tipo que assim, de uma insatisfação minha. Por que uma insatisfação? Eu trabalhei, assim, muitos anos nas igrejas, por onde eu passei, eu trabalhei com grupos de louvor, ministério de louvor, cantando, tocando, enfim, fazendo esse trabalho de levita. Só que na época que Deus me chamou, assim, foi um negócio muito bem radical, porque eu tinha um chamado missionário há muitos anos, tinha esquecido um pouquinho, depois voltei, estava tudo ok, alinhado com Deus, pronto. Só que aí, quando eu tive esse chamado missionário, eu era solteiro. Quando Deus assim realinhou de novo as coisas, agora já era casado, já era pai, fui achar de compartilhar com a minha amada esposa, né, que está aqui. Ela simplesmente sorriu para mim e disse assim: negativo, ó, vou não. Se você quiser, eu vou ser sua intercessora, pode ir. Então, eu cheguei nessa noite, ela não tinha ido para a igreja. Eu cheguei todo empolgado. Uau, a gente vai para missões, né? O Senhor falou comigo. Ela olhou assim para mim. Mas Vai só não tu, não. O comigo, Senhor não. falou contigo, não comigo. Eu vejo que és profeta, né? E então foi exatamente. Eu fiquei assim, abalado, porque eu estava esperando um sim dela. Tudo bem, quando foi num culto de quinta-feira, eu fui arrasado, né? Para a igreja, triste, claro. Quem que vai querer ir só? Né? Deixar sua filha. Nosso testemunho de missões é assim. E aí, quando eu estou na igreja, Deus levanta uma profeta lá. Ainda existe profetas do Senhor Jesus, né? E ela veio na minha direção, assim, sapateando, falando em línguas, e disse assim: não te preocupa, porque sou eu que trabalho no coração do homem. Apenas ora, meu filho, porque eu estou trabalhando. Rapaz, quando Deus me falou isso aí, eu caí na graça e disse: agora eu estou buiado, né? Como fala o caboclo. Estou buiado. Então,
foi passando o tempo, culto de missões. A Ângela estava lá, a gente estava ali na esconderijo, tem um estúdio lá, ela estava lá dentro do estúdio, Deus pegou ela, sarrafiou mesmo de com força. Eu terminei de ministrar o louvor, fui lá dar uma olhada, quando eu chego ela está chorando lá e dizendo, eu quero ir para missões, Deus falou comigo, é isso que eu quero, vamos. E Deus usou assim vários pastores, meu antigo pastor, pastor Nilton, foi uma pessoa assim crucial mesmo na nossa vida. Eu lembro que eu fui lá com ele, assim, eu falei logo para ele, disse, eu não quero ir sem a sua bênção, assim, eu tenho que me abençoar. Aí falei tudo que Deus tinha falado. E no começo do culto, lá no gabinete, antes de começar o culto, ele disse assim, Zacarias, aquele jeito manso dele, né? Zacarias, tu tens certeza que Deus falou contigo? Eu todo empolgado, sim, pastor. Eu vou fazer a voz aqui, aí tu Deus falou comigo, sim. Zacarias. Ele Aí imita. veio o culto, tudo. Depois do culto eu fui lá de novo e falei a mesma coisa e ele falou a mesma coisa. Falei, Zacarias, já falei com a Kézia. tu tem certeza que Deus falou contigo? E aí eu já fiquei com o pé atrás. Eu fiquei assim pensando, acho que o pastor não quer me liberar. Aí tudo Ele bem, não queria te termina perder, tudo, o né? pastor desce ali a escada, quando ele entra no carro, eu fui lá conversar com ele, ele pegou na minha mão, não sei se o pastor Nilton ainda lembra desse episódio, ele pegou na minha mão assim e disse, Zacarias, pela terceira vez, foi tipo aquele encontro de Jesus com Pedro lá no mar de Tiberíade, né? Quando Jesus fala para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, né? E quando ele pega na minha mão e diz assim, tu tens certeza que Deus falou contigo? Rapaz, eu comecei a lagrimar. Ele disse, porque você é uma pessoa muito importante para mim, eu não quero que você se frustre, volte frustrado, como muita gente que vai naquela empolgação e quando vê as coisas apertar, acha que não foi Deus. Então Deus falou contigo, vai meu filho, vai, eu te abençoo. Aí Glória nós a Deus. fomos, Glória a Deus. voltamos, trabalhamos um tempo na missão Jocum, e foi nessa época que eu orando para Deus me dar um projeto. Eu queria um projeto para trabalhar com os levitas. Aí Deus me de madrugada joga aquela, tipo uma névoa, né, quando aparece na minha frente assim, e apareceu a palavra Empla, eu não sabia o que era, não imaginava o que era. E meses depois veio o nome Empla, né, especialização em missão para levar apoio. Nós levamos apoio ao desesperado, ao perdido, ao necessitado, todos aqueles que precisam de Jesus, que precisam da mão amiga. A missão Empla está há 12 anos no município de Santana, trabalhando dentro e fora do Brasil. Nós já Glória tivemos a a Deus. oportunidade de ir em 7 nações, fazendo esse trabalho social, espiritual, sabe, de fortalecer irmãos na fé, fortalecer igrejas que já estavam fechadas, em nações que a gente chegou, foi algo tremendo assim. Tudo isso eu falo porque eu disse sim ao chamado que Jesus fez para mim. Eu disse Glória a sim. Deus. A gente, nós aqui, que estamos no festival, né, a gente conhece a questão da arte, né, que vocês vêm trabalhando a arte, com dança, com aquela questão das interpretações teatrais, o teatro também, né? Mas eu sei que a Empla não se resume apenas nisso, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho, além dessa questão cultural, né? Que são as nossas danças, o teatro. É porque através do teatro eles estão Sim, eles conseguem evangelizando, né? alcançar. É um modo bem... O teatro faz parte do Ministério, que é um projeto Páginas Ruas. Ele não é um grupo cicênico, né? Não é um grupo de apresentação, a gente vai e apresenta, não. É um grupo que trabalha dentro do âmbito social. Então, o projeto Páginas Ruas, que já é uma célula dentro da Missão Empla. Nós temos algumas células dentro da Missão Empla. A Missão Empla, ela é uma OSC, ela gerencia os projetos sociais, de cunho social e de cunho espirituais. Quais são esses projetos que nós temos? Nós temos o projeto que nós chamamos o projeto missiológico, que é a escola SMI. O que quer dizer SMI? Escola de capacitação e missiologia internacional, né? Uma escola que vai te capacitar dentro dessa área ministerial voltado para o campo missionário, onde você vai aprender liturgicamente, teologicamente a palavra do Senhor, porque para nós irmos ao campo missionário a gente precisa ter uma preparação.
né? Nós precisamos conhecer línguas, nós precisamos conhecer culturas. Você que quer sair para fora do Brasil, muitas das vezes quer fazer missões fora e não faz na sua igreja, precisa fazer primeiro na sua igreja. A sua igreja, qual a visão da sua igreja? Você tem que fazer. Tá? Então, eu, por exemplo, hoje eu faço parte da Assembleia de Deus a Pioneira, mas só no Ministério da Esconderijo, eu passei 26 anos. No domingo a gente saía 7 horas da manhã de casa, eu já levava a boroca, só voltava depois do culto à noite. Assim mesmo. E eu tenho pessoas que servem de testemunho que a gente fazia isso. A gente tomava banho na igreja, a gente almoçava na igreja, passava o dia todo na igreja, só voltava depois que todo mundo ia embora, como eu trabalhava com som na época, né? Então eu tinha que guardar tudo. Quando todo mundo ia embora, lá estava o Zacarias descendo. E essa foi uma das dificuldades, porque o pastor sabia o trabalho que a gente desenvolvia na igreja. Então hoje, assim, a SMI, ela capacita a pessoa dentro da questão teológica, né? A questão didática da Bíblia. A pessoa lê toda a Bíblia, escreve ela a punho, sabe? Então trabalha com cura interior, com libertação. A pessoa às vezes está na igreja, mas precisa ser liberta. Então faz um curso desse missiológico, que você vai aprender muita coisa. Através da SMI, é um dos projetos que a gente tem. Ela tem um intercâmbio, que você passa um mês fora do Brasil. Por que a gente leva para fora do Brasil? Porque às vezes a pessoa, ela se acomoda muito no seu contexto aqui, na sua zona de conforto, e ela precisa ter uma experiência transcultural. Isso é importante no ministério de uma pessoa. Então a SMI é um dos projetos. Nós temos o projeto Tom da Vida, que ele trabalha com música. São adolescentes que estão aprendendo a arte de tocar, mas também lá na EMPLA eles aprendem a palavra de Deus. Não é só um projeto social, ele também se ensina a palavra de Deus. Então esse projeto social, ele é aberto? Ele é aberto para qualquer pessoa pode ir lá se qualquer inscrever? Pessoa de 12 a 17 anos. De 12 a 17. Ele é um projeto para adolescente. Tem alguma taxa? Não, é social. 0,800. Você precisa apenas ter disposição de sair no sábado da sua casa e ir aprender música. Todo sábado. Todo sábado. Qual é o endereço que está a EMPLA agora? A EMPLA hoje está na Avenida Princesa Isabel, 2491, ali no Paraíso. Então, quem Passando quiser... o canal um pouquinho, do lado esquerdo, está lá a placa, EMPLA. Então, quem quiser tocar... Aprender a tocar, aprender a cantar também. A palavra de Deus. Aprender a palavra de Deus, aprender a fazer teatro, dança. Ele pode procurar o EMPLA no sábado, a partir de qual horário? Das 15 às 17 horas. Queridos, leve seus filhos lá. Aquele adolescente de 12 a 17 anos. Levem. Isso sábado, é um lá dos no projetos EMPLA. que nós realizamos. Nós realizamos também um projeto... hoje está parado porque a pessoa que faz parte da federação, ela casou, teve filho, não teve mais tempo de realizar, mas nós tínhamos um projeto com adolescentes também voltado para a área do jiu-jitsu, né, onde a gente tira o adolescente da rua, está aí na rua dando trabalho, a gente traz e ocupa a mente dele com valores cristãos. Então isso é importante, né? Esse projeto, ele está parado. Ele está parado mas agora. Retornar. Vai retornar. Nós estamos atrás de um instrutor que seja federado também, porque não pode ser graduado, não pode ser qualquer um aí que sabe dar um soquinho numa parede, pensa que já sabe. Porque primeiro ele precisa ser crente para ensinar os valores. Claro. Né? Porque senão os moleques vão sair de lá senão metendo vai se a porrada tornar no algo irmão. secular. Sabe que eu lembrei que é bom de jiu-jitsu? O Vinícius aqui do Nildo. Só não tem tempo, pode ser né? voluntário lá na EMPLA. A EMPLA ela não paga porque ela não tem vínculo empregatício, né? É uma OSC, então ela não pode ter vínculo, ela não pode ter vínculo empregatício. Olha, mas eu amei a situação do Muito sábado, bom. de 15 horas às 17. Leve seus estratégico, adolescentes. É estratégico. Sim. Porque a gente usa o sábado para o jiu-jitsu e usa para o Tom da Vida. De terça-feira a sexta, a gente usa a parte da tarde para reforço escolar, com crianças de 7 a 12 anos. Tem uma pequena diferença. No sábado também? Não, no sábado não. Quando só de terça a sexta. Tu tá enrolando tudinho. Não, eu quero entender para vender o... Deixa eu te explicar. Para ajudar os irmãos. Já. Ao sábado acontece só o Tom da Vida e acontecia o Lutando por Vida, que é com jiu-jitsu, né? Está parado. Em espaços separados. Nenhum atrapalhava o outro. Entendido. De terça-feira a sexta-feira, pela tarde, acontece o reforço escolar, que é o projeto Amigos da Esperança. Por que Amigo da Esperança? Porque a gente precisa levar esperança para as nossas crianças. Tem muitas crianças que estão aprendendo muita coisa errada,
na rua e estão desesperançosas já. A gente precisa. Na sexta-feira nós damos aula de caráter cristão para essas crianças, onde a gente vai orar por elas, onde a gente vai ministrar a vida delas, ensinar a palavra de Deus e cumprir aquilo que está escrito. Ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela cresça não se desvie. Então nós usamos o reforço escolar para ajudar a criança que está necessitada, que realmente está debilitada na escola, mas também na sexta-feira a gente usa a sexta-feira para ensinar a palavra de Deus. Gente, isso aqui é muito um, bom. Isso alerta é uma pros estratégia, pais, tá? Os pais que estão com dificuldade com os filhos estão lá ociosos em casa, Uma ansiedade, dando um né? pouquinho de trabalho, leva lá no EMPLA. Não só quem dá trabalho, É, gente. não, Aquele irmãozinho de também que coração não dá também. e precisa, Verdade. né? Descobrir o seu dom. Vamos fazer o precisa sorteio, ter amor? uma palavra muito abençoado, viu? Depois a gente Parabéns. fala mais um A gente pouco vai dos outros continuar falando projetos. do EMPLA Ótimo. aqui, tá? Mas a gente vai fazer o nosso primeiro sorteio. O que a gente vai sortear, amor? R$20, um Vamos Pix. sortear R$20. Sirlian Viana vai fazer um Pix ofertado pra pelo você. Sirlian Viana. Epa. Lembrando que se o nome dele estiver Meu aqui, nome tá ele não aí? vai participar. Qual Vamos é, lá. qual é o nome que precisa? O que A precisa gente- falar? deixa- Sirlian Viana. Sirlian Viana. É ele tá? que tá patrocinando. Coloca aí, mais Vitória. do que justo. O nome que tem que ser comentado pra pessoa que a gente sortear aqui tem que ser Sirlian Viana, tá? Vamos lá, amor. Duda de Jesus, um beijo a Elde também, que deixou a figurinha. Tá atualizando aqui pra mim, gente. Atualizando. Elciane tá aqui também. Guilherme Rodrigues tá Vocês aqui. viram que hoje é Nescauzinho, né? Dentro do copo ainda, porque A não chocolatada, teve chá. mano. Essa Nestlé não tá pagando nada pra gente. Vamos Ah, lá. não, Vai lá, mas- vamos colocar aqui já? Coloca aqui. Aqui tá os nomes, eu vou fechar os Deixa eu olhos, puxar um pouquinho tá? pra cá. Não, é pra cá. Aqui, ó. Aqui, ficou bacana. Gente, vocês estão que estão, Aí, né? ó, vamos lá. É só, Filhos não. é só falar Sirlian Viana, tá? Quem for Só chamar, pra quem tá? for sorteado. Vou virar aqui, aqui e fechar sorteado, os olhos. saiu o sorteio, a palavra do sorteio.